Olá, galera, tudo bem, né? Tudo beleza. Bem, nas aulas de hoje, né, que são duas, iniciaremos, né, daremos sequência às leis de Newton, né, e iniciaremos a terceira lei de Newton. Então vai ter uma teoria, alguns exemplos, alguns exercícios, né, tem muita força para desenhar a terceira lei de Newton, tranquilos? E eu acredito que vão ser em duas partes, beleza? Então vamos lá, né? Bom dia, Carlos. Bom dia, tudo bem, né? Terceira lei de Newton é o seguinte. Eu já falei da primeira, segunda e terceira lei, certo? Passei desde vamos rapidão aqui. Passei lá da primeira lei, falei das noções, primeiros conceitos de o que eu preciso para tirar um carro do lugar, né? Possibilidade de um obstáculo para impedir o meu estado inicial, e eu achei interessante que muita gente colocou isso lá no simulado na hora de responder uma única questão aberta que tinha lá sobre inércia, né? Chegou a mencionar obstáculo. Aí lembrando aí, eu falei, eu mostrei a evolução da ideia que começou com Galileu, ele que falava desse obstáculo. No caso de quem falou só do obstáculo, né, ficou faltando falar da força resultante. Né? Há uma tendência, que a gente chama de inércia, que todo o corpo tem de permanecer em seu estado de origem. Se ele estiver em repouso, vai continuar em repouso. Se estiver em movimento, vai continuar em movimento. Só que tem uma condição importantíssima, crucial, tá? Que a gente não pode deixar de mencionar, que é a condição de resultante das forças tem que ser zero. Você não pode, você tem que tomar cuidado, que você não pode falar que não existe força atuando, desde que não exista força atuando. Não, pode ter infinitas forças atuando lá, desde que a soma de todas elas não dê resultado algum, né? Seja resultante nula. Né? Então, para alguns, faltou isso aí, ok? Beleza. Aí comecei a falar de força, né? Da condição de equilíbrio para chegar na primeira lei lá, né? Que equilíbrio significa. Aqui ele está considerando variação de velocidade como sendo aceleração. Uma força pode provocar uma variação de aceleração, perdão, uma variação de velocidade, né? Consequentemente uma aceleração, uma deformação. Essa deformação que ele está falando é essa pequena deformaçãozinha aqui, ó. Aí ele aproveita, ou então uma mola, você pega uma mola para poder estender uma mola, né? Ou comprimir uma mola, seria uma deformação. Você não está acelerando a mola, né? Você está comprimindo a mola, você está deformando, mudando o comprimento dela. Ok. Ele falou de questão de forças, diferenciou forças externas de forças internas. Força interna é você fazer força em você mesmo, né? E força externa, alguém te empurrar, né? Alguma coisa te empurrar. E aí ele deu um exemplozinho aqui, né? Que aqui seria o exemplo de uma força interna. Essa haste tentando fazer força no próprio carrinho, ela está presa no próprio carrinho. Então, não teria efeito algum. Mas se eu amarrasse um carrinho no outro, colocasse essa haste bem curvada aqui, então imagine que isso aqui, essa linhazinha é um cordão. Assim que eu cortasse o cordão, ambos iriam adquirir velocidade na mesma direção, porém em sentido contrário. Ok? Então isso aí já seria uma força externa. É um carrinho fazendo força no outro. De certa forma, já começou a dar ideia, a abrir a cabeça da gente para a terceira lei, tá? Então, aqui é um carrinho fazer força no outro. Quando eu cortar o cordão, a haste empurra os dois. Ok? Então, tá aí. Aí eu falei daquela tendência, né? Aquele pré, né? Conceito de Galileu. Galileu quase que conclui a ideia de inércia. Né? Ele fala daquela tendência de permanecer sempre em seu estado de origem. Né? Então, a tendência da esferinha é ir cada vez mais longe, até todo o obstáculo, né, for eliminado, ou seja, fosse resultante igual a zero. É isso que faltou, tá? Isso que faltou. Alguns misturaram um pouco o conceito de Galileu com, com o Newton, falou do obstáculo, mas também concluiu e falou da força resultante, que é o mais importante. Né? Se a resultante das forças que atuam sobre um corpo for nula, ou seja, não tendo obstáculo mais algum, a tendência do corpo é permanecer no seu estado de origem. Né? Aí
Newton que formaliza isso aí, falando, conceituando, acrescentando o conceito de força, ok? E fala uma das coisas que eu acho mais importantes lá de inércia, que é a ideia de equilíbrio, né? Equilíbrio é resultante da força igual a zero. Aí a física mostra que repouso e movimento é a mesma coisa. Parece que sou estranho, né? Quer falar comigo que parado é a mesma coisa que estar em movimento. Para essa condição, sim, porque não você está parado, o movimento não é qualquer tipo de movimento, é um movimento específico, que é um movimento uniforme. Ou seja, não há variação de velocidade, consequentemente, não há aceleração, então a força resultante é nula. Quase a grande maioria dos exercícios, né, eles trabalham com essa ideia de equilíbrio. Né? Pode reparar que quase todo enunciado acrescenta. Ele começa falando que o corpo está em equilíbrio, ou o corpo está em repouso, ou está em movimento retilíneo uniforme, ou a resultante das forças é igual a zero, né? Ou a velocidade é constante. Ele sempre inicia o enunciado assim, literalmente, né, preparando você para as leis de Newton. Aí falei de questão de atrito, por enquanto eu estou desprezando o atrito. Dei o conceito de força, né, que foi a segunda lei, ok? Me falha a memória que agora, não sei se eu mostrei o gráfico, mas eu devo ter mostrado que força é proporcional à aceleração, né? Quanto mais você exerce força sobre uma mesma massa, maior é a variação de velocidade que você vai provocar, né? Você está aumentando a força numa massa constante, então sua aceleração vai aumentar cada vez mais. Daí o conceito de peso, inclusive, nós usamos muito, tá? E ainda vamos usar demais. Eu ainda não falei de dinamômetro, mas eu quero falar um pouquinho de dinamômetro e talvez até construir um, mesmo que online. Eu acho que, mesmo que a distância, eu acho que vai dar certo. Eu preciso de uma liguinha, basicamente, fazer um bem simples. Eu preciso de uma liguinha, essas borrachinhas de dinheiro, né? E uma seringa eu já consigo fazer uma espécie de dinamômetro, né? Porque o dinamômetro nada mais é do que um cilindrozinho, né? O objetivo do dinamômetro é medir força, tá? Então ele é basicamente o quê? Se eu pegar uma seringa, né, e tirar o êmbolo dela, né, tirar aquele eixo dela, o êmbolo, aí o que eu faço? Eu prendo uma liguinha, uma borrachinha aqui. Eu falo borrachinha porque é mais fácil de encontrar, né? O ideal é óbvio que é uma mola, né? A mola seria o ideal. Aí eu prenderia a borrachinha ou uma molinha aqui, ó, tá? Aí deixa ela penduradinha aqui. Aí aqui eu venho com o peso que eu quero medir, né? É lógico que primeiro eu tenho que colocar pesos, massas conhecidas, consequentemente pesos conhecidos, que é o que eu falo que eu estou calibrando o dinamômetro. Ou seja, eu tenho que colocar uma coisinha aqui de 100 gramas, por exemplo, 50 gramas, que eu conheço já o peso, colocar aqui e ver o tanto que ela vai esticar. Ah, beleza, esticou tanto. Aí eu vou lá e marco. Ali corresponde ao peso de 100 gramas, por exemplo. Aí eu ponho lá 200 gramas, ela estica o dobro. Aí eu vou lá e marco o lugar. Aqui vai corresponder então a 2 newtons, por exemplo. Tá? Aí eu vou calibrando ela aos poucos. Né? Aí depois que eu fizer isso, beleza, tem um dinamômetro calibrado aí. Tá? Depois eu vou mostrar um vídeo do pessoal construindo isso aí e tal. E a gente faz uma versão bem adaptada, que eu acho que dá certo sim. Né? Para poder aprender como medir força. Então, basicamente, é uma calibragem. Qual que é a diferença de um dinamômetro para uma balança de farmácia, né? A grosseiro modo, né? Em vez de calibrar para força, igual eu estou fazendo aqui, eu calibro para massa. Por exemplo, eu vou imaginar aquelas que você vai subir em cima dela. Primeiro eu tenho que entrar com massas que eu conheço. Eu ponho lá, por exemplo, 10 quilos. Aí ela vai deformar, ela vai abaixar um pouquinho. Eu vou calibrar ela. Isso aqui vai ser 10 quilos. Aí eu vou pôr aí 20 quilos. Ela vai deformar mais ainda. Eu coloco lá. Isso aqui vai ser 20 quilos. É uma balança Ô, digital, né? Carlos, Oi. eu ia clicar até no microfone aqui para poder falar um negócio, acabei clicando aqui em compartilhar. Se eu pedir, você ignora aí, por favor.
Tá. E tava indo te perguntar. Esse dinamômetro, então, você falou que ele é para medir força, não é isso? Esse é para medir força. E os dinamômetros que geralmente o povo coloca no carro quando turbina, faz modificação, ele também é para poder medir a força que Ele está também é fazendo? para medir a força também. Eu estou tentando lembrar algum caso específico aqui que eu já vi o pessoal usando dinamômetro. Não estou lembrado aqui agora não. Mas é também para medir força. Todo dinamômetro é para medir força. É Ah, porque entendi. Obrigado, viu, Carlos? em carro o pessoal costuma mexer, é mais específico, né? Torque, que está relacionado com força do motor. É É uma, torque, faz downpipe, faz remap, é um tanto de trem. você tá bem especialista. Ah, Eu eu não, gosto mais desse eu negócio. não tenho esse conhecimento E o de Jeep, mecânica, Carlos? Você não. ainda tem o Jeep ainda? Tem, cara, tá aqui. Jeep, a maior parte do tempo fica aqui quebrado, né? Eu sou doido com o Jeep, de Jeep também é bom. É bom, é bacana. Essa parte de adaptações, né? Eu acho muito interessante, cara. Eu acho que a gente fica com Jeep mais é pra isso. Só pra ficar sofrendo, fazendo uma adaptação aqui, outra ali. Tem um amigo que anda concessionário. Então, quando você tá andando, você tá mandando o chão, você tá empurrando o chão para trás. E o chão tá te empurrando para frente. Um carro 4x2 está fazendo isso com apenas duas rodas, então quer dizer que as Mas outras. aí tem a, mas aí tem a tração traseira e a dianteira. A Exato. tração traseira, assim, quando você é mais jovem, ou então você tem mais experiência, é bom porque quando você vai numa pistinha assim, você vai nas ruas mexicanas, dá pra você sair de lado com ele, né? É. Porque tá tracionando atrás, aí a frente fica mais leve, né? Mas é difícil sair com o carro de lado de tração dianteira, é muito É difícil. muito difícil. Porque além dele tá, possivelmente ter o motor na frente que já dá um peso, ele tá forçando as rodas da frente. Então, quando a gente fala que o pneu está tracionando na frente, ele está forçando o chão. Então, o atrito é maior. Então, quando a gente busca esse tipo de veículo, ele não está querendo velocidade, ele está querendo Ô, Carlos, força. mas dá pra dar cavalinho de pau em carro tração dianteira? Eu sempre tive essa dúvida. Se eu Vai, sou, eu, depende do motorista, né? vai depender, não vai ser meu caso, né? Eu sou negação para isso. Mas eu confesso que com tração convencional é O mais bom é que fácil, né? eu tenho vontade, Carlos, igual. Eu adoro carro esses trem. Eu pego carro esportivo, tenho vontade de preparar ele para ir naquelas arrancadas. Lá em Curvelo tem muito. E tem uma época do ano lá que a gente vai lá na pista e eles liberam lá pra gente andar. A gente tem que pagar, lógico, né? Lógico. Mas se eu não me engano, eles iam liberar para poder andar lá agora com os carros da gente. Não Menino, sei se vai liberar. Bem superficial. A maioria dos carros tem tração à dianteira, né? O motor é na frente e aí são os pneus da frente que estão tracionando, né? São eles que estão forçando o chão, empurrando o chão para trás e o chão empurrando o carro para frente. Os pneus de trás estão só sendo arrastados, como, né, literalmente, como o resto do carro. Quando você está falando de um carro de 4x4, né? Você tem um eixo de transmissão que você transmite parte do movimento para os pneus de trás. Aí os quatro pneus passam a forçar o chão. É como se, de forma grosseira, né, os quatro pneus estão ligados ao motor. Né? Então você tem os quatro pneus forçando o chão. Então você tem mais força. É lógico que não é qualquer motor que vai fazer isso. Tem que ter um motorzinho mais potente, né, para compensar, né? Só para compensar. Você vai precisar de mais força, vai precisar de um motor mais forte. Aí você vai aumentar a força nos quatro pneus. Né? Isso dá uma diferença absurda. Né? E os quatro vão girar no mesmo sentido. Ok? Entendi. Tranquilo? Bem, vamos lá então. Então o dinamômetro, eu quero depois falar especificamente do dinamômetro e eu acho que é perfeitamente possível a gente construir isso, tá? O pessoal da matemática está construindo coisa até mais difícil, então nós vamos construir um dinamômetro. Bem, aí eu chego na minha terceira lei, tá certo? Na minha terceira lei. Aí minha terceira lei dá alguns exemplos aqui. Minha terceira lei, ela vai começar a ampliar a minha ideia de força, né? Porque lá na primeira lei, né, eu mencionava assim, não, aqui é a resultante das forças tem que ser zero. Parece que eu não estava muito preocupado em identificar todas as forças que estavam atuando sobre o sistema. Agora eu estou muito preocupado em fazer isso. Eu preciso fazer isso.
Então, se eu pegar dois carrinhos aqui, né, ligados a uma mola, né, e um ímã e um ferro, né, eu estou indo falar de força, mas eu vou falar de forças mais antigas, né, que eu estou acostumado aqui, que é a força magnética. Então, eu sei que o carrinho de ferro vai exercer uma força sobre o ímã e, naturalmente, que o ímã também vai exercer uma força sobre o ferro. As forças estão representadas aqui, mas eu vou representar depois elas no próprio carrinho, né? Que eu tenho que desenhar uma força aqui puxando o carrinho de ferro, que eu vou chamar de força que o ímã faz no ferro, e vou desenhar uma força no ímã, né? Uma força que o ferro faz no ímã, né? Puxando aqui. Mas tudo bem, ele colocou aqui as forças externamente aqui e eu tenho que entender um pouquinho aqui. Qual é a direção dessas duas forças, né? Elas apresentam a mesma direção, né, horizontal, e sentidos opostos, tá? Eu quero explicar isso aqui melhor, tá? Então, se eu for explicar isso aqui, é o seguinte. Vou desenhar aqui do jeito da física aqui. Vou colocar aqui em cima, porque aqui em cima tem mais espaço. Primeira coisa, para o carro de ferro só vai sair daqui se atuar uma força sobre ele. Então, a força atuando sobre ele, acho que isso é muito importante. Eu vou chamar essa força, tá? Que é a força que o ímã, tá? O izinho aqui de ímã, tá fazendo sobre o ferro. Tá certo? Essa força aqui, tá? Vou colocar ela aqui. Essa força que o I tá fazendo no ferro, que o ímã tá fazendo no ferro. Força do ímã sobre o ferro. Porque aí dá uma noção que as forças atuam em corpos diferentes. É um principal pré-requisito. A segunda força, quer dizer, não vai ficar só o ímã fazendo força no ferro, mas o ferro vai fazer uma força, né? O ferro vai fazer uma força no ímã, que eu vou chamar de FI. Então, as forças elas têm realmente a mesma direção como foi representado aqui, sentido oposto como foi representado aqui, mas uma das coisas mais importantes, ela atua em corpos diferentes. Então, a força F, FI, vai ser a força do ferro, tá? Do ferro sobre o ímã. Tá? Então, uma das questões mais importantes aqui, tá? Vamos destacar aqui, as características mais importantes dessa força aqui. Ela apresenta a mesma direção. Eu vou elencar algumas coisas mais importantes aqui. Eu tenho que falar da direção dessas forças, porque depois vão aparecer várias forças e eu vou ter que identificar quem que é ação e reação de quem, ou seja, quem que forma par com quem. Se por acaso eu tirar esse ímã daqui, as duas forças desaparecem, né? Não tem onde mais o ferro fazer força, né? E nem vai receber força de lugar nenhum. Então, toda vez que você tiver dúvida, porque aqui eu tenho mais forças atuando, aqui eu tenho o peso dos carrinhos, né? E outras forças que eu vou elencar aqui. Eu tenho atrito, tá? Então eu tenho várias outras forças atuando aqui, tá? Se o ímã está fazendo força no chão, o chão vai fazer força no ímã. Então o que eu mais tenho aqui é força atuando sobre esses objetos aqui. Mas aquela que vai formar um par de ação e reação, né, como diz a segunda lei de Newton, ação e reação, tem que apresentar características específicas, direção, sentido, módulo. E o que eu acho mais importante, que não coube aqui, corpos. Então vamos lá. A direção tem que ser a mesma. O sentido, vocês viram aqui que são contrários. O ímã fazendo força no ferro e o ferro fazendo força no ímã, né? O ferro está puxando o ímã para a esquerda e o ímã está puxando o ferro para a direita. Sentido,
tem que ser diferente, tá? E o módulo tem que ser igual, e o mais importante, os corpos têm que ser diferentes. Ou seja, ninguém faz força nele mesmo, né? Então, eu vou empurrar a parede. Então, eu vou empurrar a parede vai me empurrar. Quando eu estiver andando, eu vou empurrar o chão vai me empurrar. Então, é eu fazendo força no chão e o chão fazendo força em mim. Então, isso é ação e reação. Eu empurrando a parede me empurrando, isso é ação e reação. Tá ok? Então, tem que atender aos 4 pré-requisitos. Tem um terceiro pré-requisito que eu gosto muito de falar aqui, tá? Que é quanto à natureza das forças. Aí eu vou falando ao longo da. Eu acho natureza. Natureza é a mesma coisa que origem das forças. Origem. Vai virar uma bagunça aqui, né? Origem. Ou seja, se eu eliminar o ímã, automaticamente as duas forças desaparecem. Então, se eu eliminei um e as duas forças desapareceram, então significa que tem a mesma natureza, ou seja, a mesma origem. Não entendi direito não. Então tá. Eu sei que quando você está você tá em pé no chão, você está fazendo força no chão. O chão vai fazer força em você também, né? Né? Se você tivesse com os pés em pé e o chão não fizer força nenhuma, não oferecer nenhuma resistência, você vai passar direto, né? Não faz sentido isso. Se você eliminar o chão, levantar o objeto, né? Você vai eliminar a força que o chão está fazendo no objeto, porque o objeto passou a ficar pendurado. Mas a força peso, ela vai continuar lá. Então quer dizer que essas duas forças não tinham a mesma natureza, não tinham a mesma origem, tá? E muito menos é ação e reação. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: se eu pegar dois objetos, tá? Um eu vou pendurar, o outro objeto eu vou colocar no chão. Ou o mesmo objeto, né? Pode ser o mesmo objeto, melhor, né? Então, um objeto eu vou pendurar e o outro eu vou colocar no chão. Eu só preciso de um chão. Tá ok? Eu vou colocar uma superfície aqui. E aqui eu vou pendurar esse cara aqui num teto. Né? Digamos que aqui eu tenho um teto aqui. E eu tenho um tetozinho ali para. Então vamos lá. Deveria ter colocado dois idênticos aqui, tá, galera? Desculpa aí. Aqui vai ser meu teto. E aqui eu estou na superfície aqui, que é o chão. Vamos imaginar que são os dois. Vamos analisar as forças aqui. Aqui eu tenho uma força puxando para baixo, porque não tem jeito, né? Todo mundo sofre a ação dessa força, que é a força peso. Tá, vou chamar esse carinha A aqui. Esse carinha B, ele também tem peso, né? Ele também tem uma força peso aqui, puxando ele para baixo. Peso de B. E esse aqui é o pezinho de A. Tem mais alguma força atuando em A aqui? Vamos identificar todas as forças. Quais as forças? Tensão ou tração? Muito bem. Mais alguma? Não, né? Então tem uma força que eu vou puxar. Eu vou puxar o teto para baixo, tá? Eu vou puxar o teto para baixo e o teto vai me puxar para cima. Então vai ter uma força aqui no teto, tá? Que é o bloco, de certa forma, através o bloco puxando o teto para baixo, tá? E o teto vai responder, né? Fazendo uma força no bloco em sentido contrário. Senão, que vai ser a força que o teto faz no bloco. Senão, o bloco não tem por onde ficar aqui. Então, eu tenho pelo menos essas três forças aqui, ó. Agora,
vão analisar essas forças aqui. Se você olhar para essas duas aqui, ó, vamos olhar para essas duas aqui, ó, essa daqui e essa daqui. Vamos pensar na direção que elas têm. Vamos pensar aqui, opa. Direção, Igual. igual. Muito bem, vamos lá, gente. Sentido, Oposto. oposto. Então até agora, tá beleza. Corpos. Então já falaram aí, né? Direção é a mesma, sentido diferente, contrário, e o valor, e o módulo. Provavelmente deve ser igual, porque ela tá parado, né? Isso. Se ela movimentasse aqui, seria diferente. Beleza, ótimo. Tá? Então elas têm o mesmo módulo. Senão, ou ia subir ou ia descer, conforme a força fosse maior. Então o módulo é o mesmo. E os corpos? Está atuando em corpos iguais ou diferentes? Atuando em corpos diferentes. Aí eu vou perguntar mais, é que o meu papel é esse. A força peso, peso de ar, é uma força. Está atuando em quem? No bloco. Ótimo. No bloco A. No bloco. E a força, essa tensão de vermelho aqui, está atuando em quem? Na seguinte pergunta, tá? Eu perguntei aonde que essa força estava atuando, essa força peso aqui. Aí vocês me responderam, tá atuando no bloco A, ok? Tá atuando no bloco A. E essa daqui, ó, essa de vermelho, que é a tensão, essa tá atuando em quem? Também no bloco A. Também no bloco A, né? Também no bloco A. Então quer dizer que elas estão atuando em corpos iguais, tá certo? Em corpos iguais, né? Se elas estão atuando em corpos iguais, elas não pertencem, não significa, isso aqui não é terceira lei, tá? Não é terceira lei, não constitui ação e reação, tá? Inclusive, nem vou colocar aqui, eu ia colocar só para riscar. Ô, Inclusive, Carlos, oi, fala, pode falar, Marcos. a questão está no simulado de dissertativo, né? Dissertativo, tá? Eu vou acabar A conferindo tudo minha lá. apareceu aquela de calcular a tensão, não foi a da força, não. Ah, não, tranquilo então. A atenção no bloco está em cima da mesa, ok. Uhum. Então, essas forças aqui, ó, essas duas aqui, elas se cancelam, tá? Elas se cancelam. São forças que se cancelam, tá? São forças, porque elas estão atuando no mesmo corpo, elas se cancelam, tá? Então, elas não constituem, cancelam. Elas não constituem par de ação e reação. Então, vão atrás de alguma que corresponda a um par de ação e reação. Bem, vou pegar essas duas aqui, ó, tá? Porque o bloco A, através da corda, ele fez força no teto, e o teto, através da mesma corda, fez força no bloco. Então, essas duas aqui agora, elas têm a mesma. Vou até conferir aqui, ó. Tem a mesma direção? Tem, todas têm. Por isso tem que tomar muito cuidado. Sentido contrário? Sim, a maioria tem. Tem que tomar muito cuidado. Todas aqui, os pares que eu estou pegando aqui, ó. Só que isso aqui não formou par de ação e reação. É um par, mas não de ação e reação. Todos os pares aqui geralmente têm o mesmo sentido. Módulo. Tem módulo igual? Tem, hein? Senão esse negócio não ia ficar em equilíbrio. Está parado, está em repouso, né? E os corpos? Atuam em corpos diferentes ou iguais? Bem, essas aqui, ó, essas duas aqui, ó, elas atuam em corpos diferentes, tá? Porque é o bloco fazendo força, bloco fazendo força no teto, que é essa daqui,
né, de roxo aqui, e o teto respondendo, teto fazendo força no bloco. Então essas duas de cima aqui, ó, elas estão atuando em corpos diferentes. Uma está puxando o teto e a outra está puxando o bloco. Então essas duas de cima, elas constituem um par de ação e reação. Então constitui a terceira lei. Eu vou fazer vários outros casos de terceira lei, tá? Então, terceira lei, ou seja, ação e reação. Tá? A ação tem que estar em um corpo. Né? Por isso que é tão importante isso aqui. Ó. Eu acho que da dica aqui, um dos mais importantes é esse aqui, ó, corpos diferentes. Tá? Se não for corpos diferentes, não constitui par de ação e reação. A ação tem que estar num corpo e a reação no outro. Né? E a reação no outro. Não, tô na dúvida ainda, tá? Aí eu pergunto, se eu cortar esse cordãozinho aqui, ó, quais são as forças? Fica a perguntinha aí agora. Se eu cortar esse cordãozinho aqui, ó, quais são as forças que continuam e quais que desaparecem? As duas dessa T aí Atenção. desaparece, só fica a P. Exatamente, só fica a P, porque a P é gravitacional. Quem está fazendo a força peso, né? Aqui o peso é gravitacional. Depende da Terra. É gravitacional. Tem nada que você faça aqui que você elimine ela. Mas você consegue, se você cortar o cordão aqui, você elimina as outras duas. Se você elimina as outras duas, mais uma confirmação. Então quer dizer que elas constituem um par, né, de ação e reação, porque tem a mesma origem. Quando você corta o cordão, as duas desaparecem. Beleza? Bem, eu preciso dividir essa aula em duas, senão vai ficar muito extensa. Aí eu vou fazer o seguinte. Só para dar uns 3 exemplos aqui. Estão vendo aí 3 exemplos? Sim. Sim. Que é uma pessoa andando, né? Ela provocando a ação de empurrar o chão para trás e o chão exercendo a reação, né? Reagindo, né? Empurrando a pessoa para frente. É o que acontece na hora que você está andando. Se não fosse o atrito, você não conseguiria andar, né? Vou imaginar um de vocês aí que não tem habilidade com patins, né? Onde eu estou reduzindo ao máximo o atrito. Então é difícil ficar em pé, né? No caso do exemplo clássico lá de Newton, né, da maçã, né, reza a lenda que ele estava num sítio e caiu uma maçã e ele começou a viajar sobre a teoria da gravitação universal. Então, o planeta exerce uma força-peso em qualquer massa que esteja em volta dessa região aqui, ó, que na verdade nós chamamos de campo gravitacional. Né? Então, a força-peso, quando eu estou falando entre as forças, estou falando das forças gravitacionais, né? Eu estou falando de ação e reação. Ainda vou falar muito disso aqui ainda. E a força-peso, ela tem o seguinte, ela vai ficar mais clara na minha mente a hora que eu começar a falar de gravitação universal, tá? Que deve estar lá no volume 3, tá, gente? Se não for o 4, beleza? Beleza, e aqui é um cara com espingarda, né, onde ele dá um tiro. E aí tem a ação da explosão do projétil, né, que foi lançado aqui, e a reação, né, que é mandar ele para trás. Na verdade, o projétil, quando ele explode, né, e vai para frente, né, ele acaba empurrando, né, a explosão é nos dois sentidos, ele acaba empurrando o sujeito para trás. Né? Então, são exemplos bem clássicos de ação e reação. Beleza? Tranquilos? Bem, eu vou só, ainda sem vocês saírem do lugar aí, eu vou só encerrar essa primeira parte da aula, tá? E dar sequência aqui, ainda com a ação e reação, né? Com a terceira lei, só que dando outros exemplos aqui, beleza?